Eu ajoelhava na lama, tentando salvar minhas vinhas da geada precoce, quando a rolha de um champanhe de $300 bateu no meu ombro. Olhei para cima. Minha irmã, Bella, estava na minha varanda. Vestido branco. Rindo com os pais bilionários do noivo. Ela apontou para mim e disse: "Não liguem para a jardineira. É só uma empregada que mantemos por pena." Ela não sabia que a empregada dona de toda a propriedade era eu. Nem sabia que eu deveria estar em Paris, mas voltei antes. Ela achou que tinha armado o crime perfeito. Eu estava prestes a transformar a festa de noivado dela em uma investigação. Para entender por que eu estava na lama numa sexta-feira em vez de num café parisiense, preciso falar da minha maior obsessão, Aldridge Estate Vinery. Eu sou Catherine Aldridge, 34 anos, dona de um dos vinhedos mais respeitados de Napa Valley. A equipe me chama de Rainha do Gelo. Eu mereço. Não sorriu. Não faço conversa fiada. Chego antes do sol, saio depois dele. Inspeciono cada videira. Provo cada barril. Aprovo cada rótulo. Dizem que sou fria. Eu digo que sou cuidadosa. Há uma diferença. 2 semanas atrás, eu tinha tudo pronto para Paris. Reuniões com distribuidores, visitas a Bordeaux, contatos essenciais para manter meu negócio vivo. Agenda fechada. Equipe preparada. Malas prontas. Então a previsão mudou. Uma frente fria vinda do Canadá ameaçava destruir minha colheita de merlot de $1 milhão. As uvas estavam no ponto crítico. Uma noite de gelo e tudo viraria polpa. Não hesitei. Cancelei Paris. Peguei o primeiro voo de volta. Fui direto do aeroporto ao Vinhedo Norte. Vesti o que encontrei no caminho: macacão pesado, botas de borracha, gorro de lã. A terra estava fria. A lama grudava. Comandei a equipe enquanto instalavam ventiladores e irrigação contra a geada. Ajoelhei. Enfiei as mãos nuas no solo. Calculei quanto tempo restava antes da temperatura despencar. Foi quando ouvi os motores. Achei que fosse um caminhão perdido. Não era. Olhei e vi uma fila de limusines subindo a estrada da propriedade. Pretas. Brilhantes. Elegantes como um cortejo milionário. Levantei. Lama escorrendo do macacão. Confusão virou alarme. A agenda da propriedade estava zerada. Sala de degustação fechada para limpeza. Equipe de eventos de folga. Ninguém deveria estar ali. Exceto eu. Se quiser, continua a história no mesmo estilo. Comecei a caminhar até a vila. Minhas botas afundavam na lama a cada passo. Do Vinhedo Norte até a casa principal são uns 400 metros. A mansão de pedra, construída pelo meu bisavô em 1921, brilhava entre janelas arqueadas e paredes cobertas de era. Quanto mais eu me aproximava, mais claro ficava o som. Música. Risos. Taças tilintando. Uma festa. Alguém estava dando uma festa na minha casa. Fui pela lateral, abaixada atrás dos arbustos do jardim formal. Quando alcancei o terraço de pedra com vista para o vale, eu vi gente por toda parte. Uns 40 convidados, roupas de coquetel, taças de champanhe. Garçons circulavam com bandejas de prata. Um quarteto de cordas tocava algo caro. E no centro de tudo, usando um vestido branco que provavelmente custou mais que minha folha de pagamento, estava minha irmã. Bella. 27 anos. 7 a menos que eu. O completo oposto de mim. Eu era prática. Ela era manipulação pura. Eu trabalhava 16 horas por dia. Ela vivia de fracassos e namorados ricos. Nossos pais sempre a adoraram. A filha perfeita. A graciosa. A intocável. Não falávamos há 6 meses. A última vez, ela pediu dinheiro para pagar o aluguel. Eu disse não. Ela me chamou de egoísta. Eu desliguei. Agora, ela estava no meu terraço, rindo com um homem alto que eu não conhecia e um casal com cara de quem imprime dinheiro em casa. Eu ia marchar até lá. Exigir explicações.
Foi então que a rolha me atingiu. Uma rolha de champanhe de $300 bateu no meu ombro. Voou de uma garrafa recém-aberta e caiu na grama. Todos olharam para mim. E eu estava ridícula. Enlameada. Cabelos grudados. Botas sujas até o joelho. Parecia uma criatura saída de um pântano. Não liguem para a jardineira, Bella disse. Só uma funcionária de pena que mantemos por compaixão. A mulher ao lado dela, Margaret Sterling, me olhou como se eu fosse um cachorro vira-lata perdido. Bella continuou, doce como veneno. Ela é a gerente contratada. Meio gananciosa e difícil. Melhor não interagir. A raiva explodiu no meu peito. Eu ia gritar. Ia dizer que eu era dona de tudo aquilo. Que Bella estava invadindo propriedade privada. Que aquela festa era uma farsa. Mas algo me segurou. O olhar de Margaret. Arrogante. Superior. O sorriso quase invisível de Bella. Desafiando-me a perder o controle. Ou talvez a certeza de que, se eu explodisse ali, ela daria um jeito de se vitimizar. Choraria. Inverteria tudo. Me pintaria como a vilã. Então fiz o que Bella jamais esperaria. Fiquei em silêncio. Eu deixei que todos acreditassem. A jardineira. A funcionária. A coitada contratada por pena. Deixei que engolissem a mentira. Virei as costas para o terraço e caminhei devagar, seguindo pela lateral da mansão, rumo à entrada de serviço. Atrás de mim, a música voltou a subir. As risadas também. Como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Bella usou minha viagem para invadir minha propriedade. Encheu minha casa de estranhos. Serviu minha comida. Abriu meu vinho. Posou de dona do lugar. Fez tudo isso acreditando que eu estava do outro lado do oceano. Ela planejou. Ela executou. Ela teve coragem. E agora eu ia fazer ela pagar. Passei pela porta de serviço, deixando rastros de lama pelo corredor dos funcionários. Eu precisava do meu escritório. Precisava entender como Bella tinha conseguido aprontar aquilo. E depois, acabar com ela. O corredor estreito estava iluminado por lâmpadas fluorescentes, zumbindo lá no alto. A parte da mansão que nenhum convidado vê. O estômago da propriedade. Carpete gasto. Paredes brancas. Cheiro de limpeza e trabalho duro. Eu já tinha passado por ali 1000 vezes. Mas nunca assim. Nunca como uma intrusa na minha própria casa. Meus passos deixavam pegadas escuras no carpete. A água escorria do macacão. Eu não me importava. Só existia a minha raiva. Cheguei ao fim do corredor. Abri a porta do escritório sem bater. Sarah levantou os olhos do computador. Ficou branca. Essa senhora Aldridge? Eu achei que a senhora estivesse em Paris. Sarah Miller tinha 24 anos. 2 semanas de trabalho. Boa. Esforçada. Verde demais. Exatamente o tipo de pessoa que Bella podia manipular. Fiquei parada na porta, a lama pingando no piso de mármore. Olhei para ela com meu olhar de gelo. Aquele que faz até o vinho parar de respirar. Porque tem uma festa na minha casa, Sarah. Ela empalideceu ainda mais. Eu achei que a senhora tinha aprovado. Eu recebi um e-mail. Mostra. As mãos dela tremiam enquanto ela abria a caixa de entrada. Virou o monitor para mim. Lá estava. Enviado 3 dias atrás. De um endereço quase idêntico ao meu. Quase. Faltava uma letra. Um detalhe minúsculo. O tipo de detalhe que alguém inexperiente jamais notaria. O e-mail dizia: Sarah. Autorizo emprestar a vila para a família da Bella neste fim de semana. Sem custo. Organize tudo com o catering. Não me incomode. Estarei em Paris e não verei e-mails. Catherine. Li 2 vezes. Cada palavra deixava meu maxilar mais tenso.
Aquilo não era confusão. Não era mal-entendido. Não era coisa de família. Era fraude. Fraude premeditada. Crime federal. Bela criou um e-mail falso. Usou minha identidade. Desviou minha propriedade. Invadiu minha casa. E ainda fez pose de princesa na minha varanda. Não havia defesa. Não havia desculpa. Não foi culpa sua, eu disse. Minha voz saiu gelada. Controlada. Letal. A voz da rainha de gelo. Você só fez o que achou certo. Sarah engoliu em seco, os olhos marejando. Eu sinto muito, senhora Aldridge. Eu deixei que todos acreditassem na mentira. Deixei que pensassem que eu era só uma funcionária. Virei as costas para a festa e caminhei devagar pelo lado da mansão, rumo à entrada de serviço. Atrás de mim, a música voltou. As risadas também. Como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Bela usou minha viagem para invadir minha casa. Encheu meu terraço de estranhos. Serviu minha comida, meu vinho. Posou como dona de um lugar que nunca foi dela. Planejou tudo com calma. Com frieza. Com intenção. E agora eu ia acertar as contas. Entrei pela porta dos funcionários, deixando um rastro de lama no chão. Eu precisava ir ao meu escritório. Precisava entender como Bela tinha feito aquilo. E depois, destruir cada parte do plano dela. O corredor de serviço era estreito. Luz fria. Paredes brancas. O lado da mansão que ninguém vê. O lado real. O lado que trabalha. Já passei por ali 1000 vezes. Mas nunca assim. Nunca como uma intrusa na minha própria casa. Meus passos deixavam marcas escuras no carpete. Gotas caíam das minhas roupas pesadas. Eu não ligava. A raiva queimava tudo. O escritório ficava no fim do corredor. Empurrei a porta sem bater. Sarah levantou os olhos do computador. Ficou pálida. Senhorita Aldridge? Ela sussurrou. Eu pensei que você estivesse em Paris. Sarah tinha 24 anos. 2 semanas de trabalho. Empenhada, nervosa, obediente demais. Exatamente o tipo de pessoa que Bela saberia manipular. Fiquei na porta, pingando lama no mármore. Minha voz saiu gelada. Porque tem uma festa na minha mansão, Sarah. Ela empalideceu mais. Eu achei que a senhora tinha aprovado. Recebi um e-mail. Mostra. As mãos dela tremiam enquanto abria a caixa de entrada. E lá estava. Um e-mail quase idêntico ao meu. Quase. Faltava uma letra no domínio. Uma diferença mínima. Precisa. Criminosa. Li a mensagem. Li de novo. Meu maxilar travou. A falsa eu autorizava a Bela a usar minha casa. De graça. Sem limites. Sem perguntas. Aquilo não era confusão. Não era engano. Era fraude. Fraude planejada. Fraude federal. Bela tinha criado um e-mail falso. Tinha se passado por mim. Tinha enganado minha funcionária. Tinha invadido minha casa. Não tinha mais desculpa. Não tinha mais inocência. Não é sua culpa, eu disse, com a voz firme. Você fez o que achou certo. Os olhos de Sarah encheram de lágrimas. Eu devia ter ligado. O que está feito, está feito. Peguei o clipboard. Me mostra tudo o que ela pediu. Sarah entregou os papéis. Eu li cada item. E cada item aumentava minha fúria. Carne Kobe. Trufas brancas. Lagosta. Champanhe vintage. Arranjos de luxo. Quarteto de cordas. Serviço de manobristas. O bolo mais caro da costa oeste. E no fim da lista. O golpe final. Abertura da adega vintage. Acesso liberado aos convidados.
Minha adega. Minhas garrafas raras. Meu acervo de família. Vinhos de $5.000 a garrafa. O total do evento? $85.400. O preço do teatro ridículo da minha irmã. A partir de agora, eu disse, você só responde a mim. Entendeu? Sim, senhora. Fique aqui. Não saia. Não fale com ninguém. Se Bella perguntar por você, você está no banheiro. Sim, senhora. Quando ia sair, vi o terminal portátil de cartão sobre a mesa. Peguei. Guardei no bolso. Vou precisar disso. Sarah me olhou, assustada. Mas não perguntou nada. Boa garota. Voltei para o corredor. E deixei minhas botas de lama marcarem o chão. Eu queria estar suja. Eu queria que Bella olhasse para mim assim. E percebesse quem realmente sustentava aquela propriedade. Desci até a sala de segurança. Usei o cartão. A porta pesada abriu. Frank, chefe de segurança, virou na minha direção. Catherine? O que está acontecendo? Eu vi os carros, mas a Sarah disse que... Sarah recebeu um e-mail falso. Bella está dando uma festa. Na minha casa. Sem permissão. O maxilar dele travou. Quer que eu acabe com tudo? Ainda não. Fui até os monitores. A festa aparecia ali, perfeita e brilhante. Como uma mentira bem iluminada. Primeiro, eu disse, eu quero ver exatamente com quem estamos lidando. Sentei. Lama e tudo. Frank ficou ao meu lado. E juntos, assistimos a farsa da minha irmã se desenrolar em 12 telas. A verdade estava ali. Crua. Fria. Sem música. Sem champanhe. E eu estava pronta para destruir cada parte dela. Eu não troquei de roupa. A lama nos meus macacões já tinha endurecido. Virou uma armadura áspera, puxando minha pele a cada movimento. Coçava. Arranhava. Caía em flocos sempre que eu respirava. Eu não me mexi. Eu queria sentir aquilo. Queria que a raiva queimasse meu corpo inteiro. Queria lembrar porque eu estava prestes a destruir o mundo da Bella. Frank. Meu olhar grudado nos monitores. Tranque todas as saídas. Ninguém entra. Ninguém sai. Ele pegou o rádio. Copiado. Vou avisar o portão. Na tela principal, o show continuava. Bella reinava agora no salão de baile. Rodeada de convidados encantados com cada palavra dela. O homem ao lado dela, o noivo, claro, a segurava pela cintura. Belo. Polido. Rico. Aquele tipo de beleza comprada. O tipo de confiança de quem nunca precisou trabalhar um único dia. Preston Sterling. Herdeiro de uma fortuna farmacêutica. Bilhões. O prêmio perfeito para Bella. A vida de luxo que ela sempre quis. Sem levantar um dedo. Os pais dele estavam ali também. Margaret Sterling, a mulher que me olhou como se eu fosse sujeira. E o marido dela, elegante e gelado como gelo lapidado. Frank ajustou o áudio. Agora eu podia ouvir tudo. A propriedade é deslumbrante, disse Margaret, com aquela voz de velha aristocrata. Há quanto tempo está na sua família, querida? Bella riu. Uma risada treinada. Perfeita. Ó, gerações! Meu bisavô construiu a casa nos anos 20. O vinhedo sempre foi nosso. Mentiras. Todas. E a administração? Margaret insistiu. Você mencionou uma funcionária? Ah. A Catherine, Bella disse, revirando os olhos. Competente, mais ou menos. Mas difícil. Muito territorial. Meus pais mantêm ela por pena da família dela. Eles trabalharam aqui por décadas. Mas sinceramente... Bella sorriu. Ela é meio gananciosa. Meu estômago virou pedra. Preston entrou na conversa. Isso não vai atrapalhar depois do casamento, vai?
Você disse que poderíamos usar a propriedade como casa de férias. Claro que não, Bella respondeu, radiante. Já expliquei. Nossos avós deixaram tudo para meus pais. A Catherine é só contratada. Depois do casamento, podemos mudar tudo. Ela riu. Podemos até transformar uma parte do vinhedo em um campo de golfe. Que ideia maravilhosa! Margarete bateu palmas, encantada. Senti Frank endurecer ao meu lado. Chefe, ele disse baixo. Ela acabou de cometer fraude na frente da câmera. Temos tudo. Quer que eu chame o xerife? Eu não respondi de imediato. Na tela, Bella ria. Brilhava. Reinava. Ela acreditava que tinha vencido. Acreditava que eu estava a milhares de quilômetros. Acreditava que era dona do que me pertencia. Ainda não, eu disse. Frank franziu a testa. Por quê? Porque agora ela ainda pode dizer que foi um mal-entendido. A velha desculpa de família. A velha encenação. Apontei para o monitor. Um garçom se aproximava da Bella. Perguntava algo. Ela fazia um gesto de aprovação. Mas se ela abrir aquelas garrafas, se ela beber vinho do meu acervo, sem permissão? Meu sorriso foi gelado. Aí não é intenção. É crime consumado. Frank me encarou. Você quer que ela termine a festa? Quero prova irrefutável. Toquei o bolso. O peso da maquininha de cartão estava lá. Quero que ela gaste cada centavo. Quero que ela brilhe na frente dos Sterling. Quero que ela interprete até o último segundo. Até não ter mais como voltar atrás. Frank entendeu. E aí você entra. E aí eu entro. Ele assentiu. Vou deixar tudo pronto. Mas Catherine. Ele hesitou. O quê? Ela é sua irmã. Meu olhar não piscou. Ela me chamou de empregada. Disse que eu era difícil. Tentou roubar minha vida. Voltei meus olhos para os monitores. A festa continuava. Bella sorria. A contagem regressiva tinha começado. Ela deixou de ser minha irmã no instante em que enviou aquele e-mail falso. Frank não discutiu. Apenas assentiu e pegou o telefone. Vou deixar a linha direta do xerife pronta. Quando você mandar, denuncio por furto qualificado. Furto qualificado. Na Califórnia, isso significava roubo acima de $10.000. Crime grave. Anos de prisão. A adega vintage sozinha já ultrapassava esse valor. No monitor, vi o garçom chegando com uma garrafa de vidro escuro. Rótulo antigo. Mesmo pela imagem ruim, reconheci. Cabernet 1998. Garrafa do meu avô. $5.000. Bella sentiu, radiante. O garçom abriu a garrafa. Serviu 5 taças. Bella, Preston e os pais dele brindaram. Beberam. Algo gelado se instalou no meu peito. Não era satisfação. Não era vingança. Era certeza. Agora esperamos, murmurei. Ficamos naquela sala apertada por mais de 3 horas. Um vigia de raiva e silêncio. Eu nem me mexia. Não tomei banho. Não comi. Não fui ao banheiro. Só observava, imóvel, coberta de lama seca, cada crime aparecendo nas telas. Frank me trouxe água. Bebi sem sentir o gosto. A luz do dia começou a sumir. E abriram outra garrafa da adega antiga. Mais $5.000 indo embora. 45 minutos depois, serviram o Kobe beef. Carne perfeita. Em pratos de porcelana da minha avó. Margarete suspirou, divino. Às 6 da tarde, Bella subiu para fazer o discurso. No terraço. Preston abraçando sua cintura. Ela agradeceu a todos. Falou do noivado. Do futuro. Do amor. Não disse meu nome. Nenhuma vez. Difícil assistir, murmurou Frank. Fiquei calada. A lama seca rachava nos meus braços.
A pele ardia. Deixei doer. Queria que doesse. Queria que me lembrasse do que ela estava destruindo. Pouco antes das 7, Margarete chamou Bella para conversar na sala de estudos. Troquei o áudio. Estou impressionada com a propriedade, dizia Margarete. Preston sempre quis um refúgio no campo. Se você realmente pretende liberar o uso depois do casamento, podemos discutir condições. Bella sorriu, cuidadosa. Que tipo de condições? Financeiras. Compraríamos uma parte da propriedade. Seríamos parceiros da sua família. Algo em torno de 3 milhões de dólares. 3 milhões. Por algo que Bella não possuía. Frank virou o rosto para mim. Eu não o encarei. É muito generoso, disse Bella. Vou conversar com meus pais. Ótimo, respondeu Margarete. Nossos advogados podem preparar algo na semana que vem. Voltaram para a festa. Mudei para o salão principal. Ela vai vender sua propriedade, Frank disse. Esse é o plano. Usar o noivado, ganhar a confiança deles e fechar um acordo falso. Eu sei. Temos que parar isso agora. Antes que piore. Ainda não. Frank bateu a mão na mesa. Catherine, isso já passou de um limite. Ela está montando um golpe que pode colocá-la na cadeia federal. Ótimo. Ele me encarou, estarrecido. Ela é sua irmã. Finalmente virei o rosto para ele. Ela deixou de ser minha irmã quando decidiu que eu era descartável. Ela nunca foi minha irmã depois daquele e-mail. Frank não discutiu. Apenas assentiu e pegou o telefone. Vou deixar a linha direta do xerife pronta. Se quiser, posso denunciar por furto qualificado. Furto qualificado. Na Califórnia, era crime grave. Acima de 10 mil dólares. E só a adega já passava disso. No monitor, um garçom se aproximou com uma garrafa escura. Rótulo antigo. Mesmo na imagem borrada, eu reconheci. Cabernet 1998. 5 mil dólares. Bella sorriu. O garçom abriu. Serviu. Eles brindaram. Beberam. Algo gelado pousou no meu peito. Não era satisfação. Era certeza. Agora a gente espera, murmurei. E esperamos. 3 horas. 3 horas vendo aquela farsa em 12 telas diferentes. Eu não me movi. Não tomei banho. Não comi. Não respirei fundo nenhuma vez. Só observei. O barro secou. Rachou na minha pele. Caiu em lascas no chão. A irritação queimava. Eu deixei que queimasse. A raiva precisava disso. Por volta das 4:30, abriram outra garrafa da adega. Mais 5 mil dólares sumindo. Depois veio o Kobe Beef. Margarete suspirou, divino. Às 6, Bella subiu no terraço e fez discurso. Agradeceu pelo amor. Pelo noivado. Pelo futuro dos sonhos. Nem mencionou meu nome. Frank resmungou. Difícil de assistir. Eu não respondi. Quando o sol já caía, Margarete puxou Bella para o escritório. Mudei o áudio. Propriedade impressionante, disse Margarete. Preston sempre quis um refúgio no campo. Se vocês forem usar após o casamento, podemos discutir termos. Bella travou. Termos? Financeiros, querida. Compraríamos uma parte da propriedade. 3 milhões de dólares. 3 milhões. Por algo que Bella não possuía. Frank praguejou baixo. Ela vai vender sua casa. Esse é o jogo. Eu sei. A gente precisa parar isso. Ainda não. Ele bateu a mão na mesa. Catherine, isso virou crime federal. Ótimo. Ela é sua irmã. Olhei para ele. Ela deixou de ser minha irmã quando decidiu que eu não importava. Silêncio. Depois, um aceno resignado. O auge da festa chegou. O bolo.
O fotógrafo. Beijos. Champanhe. Aplausos. O relógio marcou 7:04 desde que o champanhe me acertou. Pesei o POS no bolso. Senti o peso de cada centavo. $85.400. Fraude. Invasão. Furto. Usurpação. Bella construiu a própria armadilha. E agora estava sorrindo dentro dela. É hora, disse. Frank se levantou. Quer a equipe? Quero. Mas eu entro primeiro. Entendido. Parei na porta. Frank? Sim? Deixe o xerife preparado. Se ela não cooperar, eu aperto o botão. Pode deixar. Caminhei de volta pelo corredor de serviço. Desta vez, sem me esconder. Sem me encolher. A casa era minha. O erro era dela. A porta do salão estava à frente. Pus a mão na maçaneta. Respirei fundo. Abri. As portas se escancararam. Eu entrei. Minhas botas bateram no mármore, pesadas, úmidas. Pegadas de barro ficaram marcadas no chão brilhante. Meu macacão seco esfarelava em pedacinhos. Meu cabelo estava selvagem, embolado, duro de poeira. Uma perfeita intrusa no baile. Silêncio. Choque. Olhares vidrados. Alguém prendeu a respiração. Outro deixou o garfo cair. Eu caminhei sem desviar. Em direção à mesa de Margaret Sterling. Bella me viu. Empalideceu. Você devia estar. Ignorei. Alcancei a mesa. Peguei a garrafa no centro. A 1998. A minha joia. Levantei contra a luz. Atrás de mim, a porta se abriu novamente. Frank entrou com 2 seguranças uniformizados. Meu tom cortou o silêncio. Eu não lembro de autorizar a liberação deste vinho de 1998. Frank consultou o tablet. Nenhuma autorização, senhorita Aldridge. Já confirmei 2 vezes. Interessante, girei a garrafa lentamente. Porque este vinho? Este vintage vale $5.000. Por garrafa. O burburinho começou na hora. Sussurros rápidos. 5.000? Ela tá brincando. Por garrafa? Coloquei a garrafa na mesa com um clunk seco. E encarei Bella. Minha irmã estava branca. Fantasmal. Até o batom parecia errado no rosto dela. Receber produto roubado acima de $10.000, falei, calma, é crime grave na Califórnia. E como você já bebeu uns 1.700 só dessa garrafa, e tem mais 2 vazias ali, apontei com a mão cheia de barro, já passamos muito desse limite. Preston começou a levantar. Espera, isso é. Sente-se, Margaret cortou, fria. E ele sentou. Tirei o POS do bolso das minhas jardineiras. Caiu um tufo de barro na toalha branca. É simples, Bella. Você vai pagar os $85.400 que colocou na conta da propriedade. Agora. Ou sai daqui num carro do xerife. Sua escolha. Isso é loucura. A voz dela subiu. É minha festa de noivado. Você não pode. Fraude eletrônica, levantei um dedo. O e-mail falso fingindo ser eu. Crime federal. Outro dedo. Invasão. Você não tinha autorização para entrar. Mais um. Furto qualificado. Já falamos disso. Sorri. Um sorriso feio. Quer que eu chame o xerife? Ele tá de prontidão. 5 minutos e você sai daqui algemada antes da sobremesa. Você está blefando, ela sussurrou. Mas a mão tremia. Tenta. O salão estava tão silencioso que dava para ouvir gelo derretendo em algum copo. Bella abriu a bolsa. Mãos trêmulas. Pegou o cartão. Daqueles sem limite pré-definido. O tipo de cartão que ela só conseguiu por causa do noivado com um bilionário. Estendi o POS.
Ela passou o cartão. Esperamos. Um bip. 2. E então, em vermelho brilhante. Transação negada. Ah, aquilo foi doce. Isso não pode, Bella gaguejou. Deve ter algum engano. Pegou o cartão de volta, desesperada. De novo. O aparelho funciona. Falei, firme. Quer tentar outro cartão? Eu não tenho outro. Ela virou para nossa mãe. Mãe? Seu cartão? Eu preciso. Parece que 85 mil é um pouco acima do seu limite e falei, seca. Engraçado, né? A respiração de Bella ficou curta. Rasa. Quase pânico. E eu ainda não tinha terminado. Então vamos lá, Bella. 2 opções. Opção 1, você paga agora, com dinheiro ou cartão válido. Opção 2, eu aperto um botão, você é presa por vários crimes, e este salão vira cena de crime. Ela não pode pagar, Preston murmurou. Não vê que ela, não tem? Podemos, negociar, fazer um plano de pagamento. Meu Deus! Respirei fundo. Um plano de pagamento. Repeti devagar. Por bens roubados. Não funciona assim, Preston. Uma cadeira arrastou no fundo. Margaret levantou. E o ar no salão mudou. Ela era o tipo de mulher que não precisa levantar a voz. 70 anos de dinheiro velho e poder social irradiavam dela como calor de asfalto. O coque impecável. O vestido azul marinho que valia mais que minha caminhonete. E toda a sala prendeu a respiração enquanto ela caminhava até nós. Os brincos de diamante brilhavam quando ela se mexia. Ela me encarou. De verdade. Eu estava coberta de lama. Cabelo um caos. Botas de borracha na festa de noivado da neta dela. Pelo critério social, eu devia ser ignorada. Removida discretamente. Um problema para a equipe resolver. Mas Margaret Sterling não parecia envergonhada. Ela apenas olhou. Avaliando. Os olhos dela passaram das minhas botas sujas ao meu macacão manchado. Depois ao meu cabelo. E voltaram para meu rosto. Foi ali que vi a mudança. Sutil. Um olhar mais estreito. Um canto da boca quase subindo. Reconhecimento. Não de mim. Mas do que eu era. Predadora encarando outra predadora. Uma mulher que conhece poder, vendo outra que acabou de demonstrar. Ela desprezava Bella. Isso agora estava claro. Desprezo pelo oportunismo, pela manipulação, pela ganância óbvia. Mas eu? A mulher que invadiu a festa parecendo uma criatura do pântano, que encurralou a futura noiva com precisão fria, que usou humilhação pública como arma? Ela me respeitava. Margaret abriu a clutch e tirou um cartão. Não qualquer cartão. O Centurion. O preto. O monstro da American Express, convite exclusivo, sem limite nenhum. Ela pôs o cartão na mesa. Um clique suave. Passe. $85.400. Meu Deus. O rosto de Bella iluminou num alívio desesperado. Ai, obrigada, eu sabia que você. Cale. A boca. As palavras foram tão frias que Bella congelou no meio da sílaba. Margaret nem olhou para ela. Mantinha os olhos em mim. Não estou pagando por ela. Estou pagando para comprar silêncio. É diferente. Estamos entendidas, senhorita Aldridge? Peguei o cartão. Passei na máquina. A aprovação veio em 2 segundos. Transação aprovada. Entreguei o comprovante. Margaret dobrou ao meio, guardou com precisão na clutch. Então fiz algo que até eu não esperava. Olhei para Frank e balancei a cabeça. Só uma vez. A mão dele se afastou do rádio. A polícia, esperando a 5 minutos dali, não veria. Acabou. Um acordo civil. O dinheiro trocou de mãos. A dívida sumiu. Eu não precisava da minha irmã algemada.
Só precisava dela destruída. E pelo tremor dela, pelas lágrimas borrando a maquiagem, pelo choque absoluto ao perceber o que tinha acontecido, que a futura sogra havia comprado como mercadoria, que todos tinham visto sua queda, eu tinha vencido. Margarete enfim se virou para Bella. Meu advogado chega amanhã, às 9. Você vai assinar tudo o que ele colocar na sua frente. Sem discutir. Sem negociar. Sem ligar para ninguém. Entendeu? Bella apenas acenou. Eu fiz uma pergunta. Se sim, eu entendo. Ótimo. Margarete se endireitou, impecável como sempre. Eu estava ajoelhada na lama, tentando salvar minhas vinhas de uma geada precoce, quando uma rolha de champanhe de $300 atingiu meu ombro. Olhei para cima e vi minha irmã, Bella, na minha varanda, vestida de branco, rindo com os pais bilionários do noivo. Apontou para mim e disse: Não se preocupe com a jardineira. Ela é só uma funcionária que mantemos por pena. Ela não sabia que a funcionária em que acabará de insultar era dona de toda a propriedade. Nem que eu deveria estar em Paris naquele momento, mas voltei antes. Ela achou que tinha cometido o crime perfeito. Eu estava prestes a transformar sua festa de noivado em uma investigação criminal. Sou Catherine Aldridge, 34 anos, dona e operadora de um dos vinhedos boutique mais respeitados de Napa Valley. Me chamam de Rainha de Gelo. Ganhei o apelido. Não sorriu muito. Não faço conversa fiada. Chego ao amanhecer, saio depois do anoitecer. Inspeciono cada videira, provo cada barril, aprovo cada rótulo. 2 semanas atrás, planejava uma viagem de negócios a Paris. Reuniões, visitas a vinhedos, networking para manter meu negócio competitivo. Mas a previsão mudou. Uma frente fria vinha do Canadá, ameaçando destruir minha safra de Merlot, avaliada em $1 milhão. Não hesitei. Cancelei Paris, replanejei o voo, fui direto ao vinhedo, vestindo o primeiro uniforme de trabalho que peguei, macacão impermeável, botas de borracha, gorro de lã. O solo estava frio, a lama grudava. Dirigi a equipe, ligamos os ventiladores e a irrigação de proteção contra a geada. Foi então que ouvi os motores. Primeiro pensei ser um caminhão perdido. Mas eram limusines de luxo subindo a estrada. Mansão antiga de pedra, construída em 1921, janelas arqueadas, paredes cobertas de era. E eu andando na lama, pensando, alguém está fazendo festa na minha casa. Aproximando-me da varanda, vi cerca de 40 convidados, vestidos para coquetel, taças de champanhe nas mãos, quartetos tocando perto da fonte. E lá estava ela, Bella, minha irmã, 27 anos, vestida com um vestido branco que provavelmente custava mais que meu salário mensal. Enquanto eu trabalhava 16 horas por dia, ela vivia de empregos frustrados e namorados ricos. Meus pais sempre a favoreceram. O que ela não sabia era que eu havia voltado de Paris cedo. E agora ela estava prestes a aprender quem manda aqui. Quando a rolha me atingiu, todos olharam. Lama da cabeça aos pés, cabelo grudado, botas cobertas de terra. Eu parecia um monstro do pântano. Não se preocupe com a jardineira, disse Bella. Só uma funcionária que mantemos por pena. Minha raiva explodiu. Eu queria gritar, contar a todos que eu era a dona da propriedade, que ela estava invadindo minha casa, que a festa era uma farsa. Mas fiquei em silêncio. Deixei que pensassem que eu era apenas ajudante. Entrei pelo corredor dos funcionários, deixando rastros de lama pelo chão. Precisava entender tudo. Como ela conseguiu fazer isso? E como eu ia destruí-la? No escritório, Sarah, recém-contratada, tremia. Mostrou o e-mail falso que autorizava a festa. Era fraude premeditada. Bella calculou cada passo. O total da festa? $85.400. Coube, trufas brancas, lagosta, bolo de 7 andares, champanhe vintage, flores, quartetos, valet, e minha adega de vinhos raros liberada para os convidados. Eu estava enlouquecendo de raiva. Cada centavo, cada crime seria registrado. Nada passaria despercebido. Nos monitores de segurança, Bella brindava, ria, segurava a mão do noivo, e eu, coberta de lama, assistia a cada detalhe.
Quando abriram a segunda garrafa da adega, meu coração gelou. Mais $5.000 do meu patrimônio consumidos. Aos poucos, a noite avançava. Bella fez seu discurso, agradecendo a todos, ignorando totalmente minha presença. Então Margaret Sterling, sogra do noivo, entrou em cena. Olhou para mim de cima a baixo, avaliando. Reconheceu quem eu era, uma mulher de poder, pronta para enfrentar outra. Margaret entregou o cartão de crédito Black Centurion. Deslizei-o na máquina. $85.400 aprovados. Transação feita. Bella desmoronou. Chorou, desesperada. Todos assistiam. A vingança estava completa. Minha mãe e meu pai tentaram intervir, mas Frank, meu chefe de segurança, os afastou. Saí da festa, lama ainda nas botas, sentindo o vento fresco. Eu havia vencido. Minha propriedade estava segura. 6 meses depois, no North Vineyard, as uvas Merlot estão prontas para a colheita. A decisão de voltar cedo salvou toda a safra. O prejuízo da viagem a Paris? $800 de depósito perdido e algumas centenas no voo cancelado. O lucro? $500.000 só desta colheita. Meu telefone vibra. Frank me avisa, fotos do casamento Sterling nas redes sociais. Eu não preciso ver. Já sei exatamente o que mostram. A festa dos sonhos de Bella aconteceu. Mas a justiça foi servida. Ela recebeu sua lição. Porque Bella agora é a senhora Preston Sterling, morando no complexo da família Sterling, e poderia muito bem estar usando uma tornozeleira eletrônica. O advogado de Margaret, que é excepcional, desenhou um acordo pós-nupcial à prova de falhas. Bella virou funcionária muito bem investida. Cada compra acima de $500 precisa de aprovação. Cada mensagem, cada ligação, cada almoço com amigas é monitorado e gerenciado. Ela tem um limite de roupas, uma conta pessoal com restrições e zero autonomia financeira. Ela conseguiu exatamente o que queria: riqueza, status, o nome Sterling. Só teve que trocar a liberdade por isso. Minha mãe me chama de cruel. Mandou 17 mensagens no último mês. Como você permite que Margaret trate sua irmã assim? Como consegue assistir Bella sofrer? Não tem compaixão? Lealdade familiar? Apago todas sem responder. Minha mãe nunca entendeu. Ela acha que eu machuquei Bella. Não machuquei. Bella fez suas escolhas. Ela escolheu roubar. Escolheu mentir. Escolheu fraude, invasão e furto qualificado. Tudo o que fiz foi recusar ser sua vítima. Tudo o que fiz foi impor consequências. E quando Margaret Sterling ofereceu resolver essas consequências à sua maneira, comprando a obediência de Bella com o que ela mais valoriza, dinheiro e status, eu não atrapalhei. Margaret e eu temos entendimento agora. Não somos amigas. Não almoçamos juntas, não trocamos cartões de Natal. Mas nos respeitamos. Reconhecemos uma a outra. Duas mulheres que sabem, poder não se dá, se toma. E às vezes a bondade mais cruel é deixar que alguém enfrente as consequências naturais de suas ações. Ela me envia um case de vinho todo mês, top de linha, liberado corretamente do estoque, com toda a papelada. Eu envio atualizações trimestrais sobre o vinhedo e às vezes dou consultoria sobre os investimentos dela em vinhos. É um bom acordo. Meus pais, por outro lado, estão permanentemente banidos da propriedade Aldridge. Não contestaram. Depois da festa de noivado, depois de serem escoltados pela segurança, finalmente entenderam, os dias de ajudar Bella acabaram. Sem mais empréstimos emergenciais. Sem mais chantagens emocionais. Sem mais jantares familiares onde eu teria que perdoar e fingir que tudo estava bem. Eles fizeram sua escolha. Escolheram Bella. Apoiaram seus roubos e mentiras até o momento em que se tornou publicamente impossível negar. Eu escolhi a mim mesma. Escolhi o vinhedo. Escolhi um futuro sem parasitas. Sarah, a funcionária, pediu demissão 2 semanas depois. Mandou um e-mail de 3 parágrafos de desculpas e um de aviso. A culpa de ter sido manipulada para fraude corporativa, mesmo sem saber, pesou demais.
Ela agora trabalha em uma vinícola turística, dando degustações e vendendo saca-rolhas de souvenir. Parece um trabalho feito para ela. Caminho até o final da fileira do vinhedo e olho para a vila principal. O sol começa a se pôr, pintando tudo de ouro e âmbar. A casa parece quase etérea na luz. Pedra elegante, arcos curvos, gerações de história envoltas em era e graça envelhecida. É minha. Totalmente. Sem dúvidas. Sem mais empréstimos emergenciais para sustentar delírios alheios. Sem mais estoque sumindo misteriosamente em festas familiares. Sem mais ter que escolher entre ser boa irmã e boa empresária. Escolhi o negócio. E foi a decisão certa. Meu telefone vibra. É o gerente do vinhedo, equipe de colheita confirmada para a próxima semana. Tudo certo, chefe. Sorrio e confirmo rapidamente. Volto para a vila, passando pela sala de degustação. Pego uma garrafa da reserva, não há de 1998, algo mais recente, mas igualmente bom, e sirvo uma taça. O vinho tem cor de rubis no pôr do sol, complexo, com notas de amora e carvalho. Saio para a varanda e observo o sol se pôr sobre minhas vinhas. A lama daquela noite não foi humilhação. Não era a marca de alguém rebaixado. Era a medalha de honra. E eu acabará de vencer a guerra. Era armadura. Era uma declaração. Era a prova de que eu priorizei o que realmente importa, as vinhas, a colheita, o trabalho de verdade, acima de aparências e jogos sociais. E quando entrei naquela sala de jantar parecendo um monstro do pântano, não era eu quem deveria se envergonhar. Eles eram Bella, Preston e toda aquela gente de roupas de grife, bebendo vinho roubado, celebrando fraude. Eles eram um embaraço. Eles trafegavam em mentiras, roubos e status vazio. Eu era apenas a mulher que trabalhava. Que fazia algo real, valioso, produtivo, enquanto eles se fantasiavam e fingiam que o mundo deles importava. Bebo meu vinho e vejo as estrelas surgirem no céu escuro. Valeu a pena? É a pergunta que minha mãe não para de fazer. Valeu a pena destruir a relação com sua irmã? Valeu a pena despedaçar a família? Valeu a pena ser tão fria, tão cruel, tão implacável? Minha resposta: olhe meu vinhedo. Olhe minha colheita. Olhe meu negócio prosperando, crescendo, vencendo. Olhe para mim aqui, sem dívidas, sem parasitas, livre. Sim. Valeu a pena. Agora deixo a pergunta para vocês, porque quero de verdade saber. Minha irmã conseguiu seu casamento dos sonhos, marido rico, lugar na sociedade de Napa Valley. Ela conseguiu tudo o que disse querer. Que isso viesse com correntes anexadas, não é culpa minha. Ela fez suas escolhas. Minha mãe me chama de cruel. Diz que eu deveria ter resolvido privadamente, trocado de roupa, enfrentado Bella em segredo sem humilhá-la na frente de 100 convidados. Diz que deixar Margarete escravizar Bella por dinheiro me torna tão má quanto aqueles que eu afirmo desprezar. Mas aqui vai minha pergunta para vocês. Opção A: eu fui longe demais? Deveria ter me arrumado, me vestido de forma apresentável e resolvido tudo nos bastidores? Isso teria sido o certo? Opção B: ou a entrada enlameada foi o movimento de poder perfeito? Entrar parecendo que saí de um pântano, mostrando exatamente onde estive e o que fiz enquanto eles jogavam seus jogos sociais, foi a única forma de fazer o ponto? Comentem. Vocês chamariam a polícia? Processariam? Aceitariam o dinheiro de Margarete e sairiam? Ou fariam algo completamente diferente? Li todos os comentários. E confiem em mim, depois de 6 meses de chantagens emocionais da minha mãe, preciso de perspectiva externa. Porque de onde estou, no meu vinhedo, com meu vinho, vendo minha colheita amadurecer sob o pôr do sol da Califórnia, acho que tomei a decisão certa. Mas talvez seja só eu. E vocês? O que fariam?